que você acha de a gente reduzir a justiça do trabalho? Bom, eu acho um ponto bem interessante a gente falar sobre justiça do trabalho. Eu quero só retomar algumas coisas na sua fala. Você disse que a gente tem muito sindicato e muita militância. Eu concordo contigo sobre o fato, mas eu acho importante a gente ter um olhar aprofundado sobre o que do fato, as causas, né? Primeiro, a gente foi o último país do planeta a abolir a escravidão. E isso deixou sequelas gravíssimas que até hoje se verificam nas nossas relações de trabalho. Isso é indiscutível. Além disso, a gente teve um período muito duro de ditadura militar, que imediatamente, assim, essa é uma reflexão importantíssima para a gente entender também o efeito colateral de sindicatos superpoderosos. Porque o que aconteceu na ditadura militar? A ditadura militar, ela, para maquiar aquele super PIB, o milagre econômico, ela tirou a obrigação de que o reajuste do salário mínimo tivesse como a inflação como base. Então você tinha uma inflação, você chegou a ter 200% de inflação que consumia completamente o poder de compra do trabalhador, porque você não tinha reajuste de salário com base na inflação. E com isso a gente teve um aprofundamento bizarro da pobreza no Brasil. A gente teve também a concentração de renda por conta dessa mesma maquiagem do milagre econômico, e aí nisso os sindicatos foram criminalizados, porque uma das primeiras medidas da ditadura militar, a gente fala do AI-5, que foi sim absurdo. O AI-5 é um ponto de inflexão antidemocrático que tem que ser repudiado em qualquer circunstância. Mas tem outros pontos da ditadura tão dramáticos ou até mais dramáticos que não são trazidos, como esse de tirar a obrigação de reajustar o salário mínimo. Aí você, para não ter sindicato na rua, para não ter mobilização de trabalhador, você criminalizou o sindicato, prendeu o líder trabalhista e criminalizou greve. Então, você teve 20 anos de arroxo do trabalhador, de empobrecimento do povo brasileiro e greve criminalizada e sindicato criminalizado. O efeito colateral foi exatamente esse que você diagnosticou. Uma explosão de sindicatos pós-redemocratização, sendo que nem todos são legítimos, mas todos surgiram no seio de uma... Gente, é ao vivo aqui, meu celular. Olha, eu vou falar será que foi o Nando Moura que derrubou meu celular? Socorro. Ele não autorizou esse debate, pessoal. Não tá autorizado. Então, a gente teve essa explosão de sindicatos vindo no bojo dessa ditadura. Então, sim, você tá certíssimo, tem sindicato pra caramba. A causa é que nós temos... Aí, só para finalizar, uma classe econômica, eu vou usar um termo muito da esquerda para facilitar o entendimento, mas uma classe econômica dominante formada por altos banqueiros, por altos setores de empreiteiras, inclusive a sociedade civil, a parte da sociedade civil que ajudou a financiar a ditadura militar, que massacrou, e aí vieram esses sindicatos com discrepâncias que sim precisam ser corrigidas. Você tem toda a razão. Sim, não, então, a gente concorda nisso, né, o seu diagnóstico, o diagnóstico da causa, eu acho que a gente nem discorda disso, mas então concordamos que é um excesso. Por isso que eu acho que é um problema quando uma PEC dessa tramita, né, com um texto tão simples e com... eu acho tudo bem, positivo, trouxe o debate, é legal, mas eu acho que a gente corre um risco muito grande disso se tornar um caos, novamente, no Brasil, eu não acho que esse texto vai tramitar, sinceramente, nesse governo não vai, mas... de a gente se tornar um país num caos e numa insegurança... Já tá tramitando, né? Desculpa, perdão, eu não acho que ela vai ser aprovada, né? Tá. Mas ainda tem que gerar comissão especial, passar em comissões, eu não acho que ela vai atingir esse estágio, mas de qualquer forma, eu acho que num país onde a gente tem essa quantidade de sindicatos, e não é que a gente tem um pouquinho a mais, nós temos muitos sindicatos a mais. É uma coisa que eu sempre falo assim, o Brasil é um país tão absurdo que a gente tem sindicato de trabalhador em sindicato. Como é que pode isso? Um sindicato para proteger você de trabalhar num sindicato que era para te proteger? Gente, né, é uma loucura. E esse tipo de coisa faz com que a gente tenha problemas de ordem prática, principalmente para o pequeno, médio e micro empreendedor, que muitas vezes os políticos e os políticos eu não coloco isso com distanciamento, me coloco nessa categoria também, né, com falta de experiência da vida real, e às vezes banhados de ideologia, não entendem como essas coisas podem funcionar negativamente para o cara que está lá na ponta gerando emprego, né? Eu vi um debate do Jones Manuel sobre esse tema, onde inclusive ele foi muito bem, ele foi melhor do que o outro deputado. O outro deputado é um deputado bolsonarista péssimo, tentou lacrar, mitar o tempo todo, levou o livro do comunismo, seu comunista, né? O Jones traz uns dados, o cara, você é um comunista.
Né? E eu acho que, infelizmente, cara, quando a gente traz até os dados, a gente esquece às vezes de ver quem tá lá na ponta e como que isso funciona na prática, né? Então, por exemplo, eu tenho alguns exemplos, eu até trouxe uma história minha com o Alfredinho, sobre isso. Se você quiser, a gente pode falar mais sobre isso. Eu vou encurtar aqui. Tá. Mas eu acho que então a gente concorda. Tá de olho, então, só esclarecendo aqui, eu não faço questão nenhuma de tempo. Tá bom. Se a Ava fala mais também não tem problema. Ava, desculpa. Tá bom. Se a Ava fala mais, eu não tenho nenhum tipo de problema, tá? Inclusive, acho que eu posso aprender bastante coisa com ela também. Eu acho que fica livre se a gente falar mais solto. Então, depois, se você me permitir, eu gostaria até de contar uma história prática que aconteceu comigo. Eu contei aqui com o Alfredinho pra entender qual seria o seu pensamento para uma solução de uma situação real como aquela, entendeu? Olha, eu tô tranquila, eu tô por conta de você. Você quer contar a história? Vamos lá. Então vamos lá. Eu vou te contar uma história que aconteceu comigo, tá? Eu tinha um posto de gasolina, eu tinha um frentista lá, que ele morava literalmente do lado do posto. Vou resumir porque eu já contei essa história em outra ocasião, né? E basicamente ele trabalhava das 6 às 2, numa escala 6x1, e ele me pediu pra abrir um lava rápido à noite. Ele falou: Arthur, eu vejo que tem muitos caras aqui que vêm à noite e eles não têm onde lavar o carro, e eu sei que se eu abrir um lava rápido aqui, eu vou estourar. Então beleza, ele abriu um lava rápido e ele atuava a hora que ele queria. Às vezes ele chegava às 5, às 6, às 7, às vezes ele ia lá 9 horas da noite pra lavar 2, 3 carros que ele já tinha combinado com o cliente. E ele começou a ganhar muito dinheiro como lavador. Ele começou a ganhar mais dinheiro como lavador do que como frentista. Um dia parou um carrinho do sindicato lá, falou: o que o senhor tá fazendo aqui? Tô lavando. Qual que é o teu horário? Ele respondeu: das 6 às 2. Mas peraí, você tá trabalhando das 6 às 2 e você tá vindo aqui lavar carro? Não, mas a lavagem de carro é por minha conta. O sindicato proibiu ele de fazer isso. Qual sindicato? O Sindicato dos Trabalhadores de Postos de Gasolina. O sindicato proibiu sem ele ter entrado com o processo? Eu não lembro agora exatamente qual foi o caso, mas o sindicato fez uma denúncia no Ministério Público. O Ministério Público me notificou, dizendo: olha, ele não pode fazer isso, porque se ele continuar, você vai tomar uma multa. Aí eu tive que sentar pra ele e falar: cara, não tem como, cara. Entendeu? Esse é um tipo de problema de ordem prática que eu entendo que é o sindicato não entendendo como funcionam as coisas na ponta. Eu entendo a história toda que você trouxe, eu concordo com você. Houve um monte de excesso em ditadura militar. Não sei se você me conhece, eu não sou de maneira nenhuma defensor de ditadura militar. Eu acho que 64 foi um golpe, dezembro de 68 com o AI-5 foi assim, o golpe do golpe, né? Eu acho tudo isso um absurdo. Mas eu entendo que hoje, em 2024, se a gente não fizer um debate sério sobre os excessos sindicais, a gente não vai conseguir discutir jornada de trabalho. Porque a gente tem um ambiente muito, muito tóxico. Você não acha que esse debate pode ser feito simultaneamente? Por exemplo, os deputados do MBL não podem apresentar uma PEC, não, um debate do ponto de vista legislativo. Sim, pode. Apresentar uma PEC ou um projeto de lei que verse sobre sindicatos enquanto a gente está discutindo jornada. Porque eu vejo que a gente não tem que colocar necessariamente um tem que esperar o outro, porque a vida não espera, né? A vida é complexa. Eu acho perfeito. Então eu já dou até uma sugestão. Se eu fosse deputado federal e apresentasse uma PEC para acabar com a unicidade sindical, você seria a favor? Olha, eu acredito que se eu fosse deputada federal também, e a sua PEC, se tivesse, por exemplo, uma justificativa que me convencesse, porque eu não voto em nada por título. Então, se o título da PEC fosse esse, eu teria que conhecer a PEC para votar. Então, aí você teria que me convencer disso. Então a gente pode dar um passo atrás. Você acha que a unicidade sindical no Brasil é um problema? Eu acho que é um problema. Então, eu acho que é um problema. Mas aí tem que ver como que isso ia acabar. Porque assim como a PEC 6x1 tem problema, a sua também poderia ter. Eu não tenho como legislar sem ter mandato sobre uma PEC imaginária. Mas, assim, o espírito da PEC, estamos concordando aqui. Tá aí, tudo certo. Agora tem uma questão assim. Você trouxe um ponto importante que as pessoas falam sobre isso a partir de suas experiências. Você também fala sobre isso a partir da sua experiência. Eu acho que a gente falar sobre isso a partir das nossas experiências não é um problema. A gente só não pode querer que as nossas experiências sejam a decisão final do que vai legislar sobre a vida de 1 milhão de pessoas.